Então vamos agora falar de colisões e entender exatamente o que eu quero dizer com colisões. Então aqui a gente está imaginando inicialmente o caso mais simples de uma colisão, que é quando ocorre em uma dimensão. Tá vendo aqui que só tem um movimento na direção esquerda ou direita, tá? Então, como é que a gente vai construir a nossa colisão? Como é que a gente vai estudar uma colisão? A primeira coisa que vocês têm que notar é que tem que ter a colisão, tem que ter uma forma de um objeto colidir com o outro, né? Então aqui é a nossa situação inicial, onde eu vou ter um objeto 2 se deslocando para a direita e o objeto 1 também se deslocando para a direita. Conforme o tempo vai passando, e para ter a colisão, essa velocidade do 1 tem que ser maior do que a do 2, porque senão eles nunca vão se colidir. Então aqui tem um detalhezinho, mas ele é meio automático, né, de que eu tenho que satisfazer essa condição, senão não tenho nem colisões aí para estudar. Mas, enfim, pode ser um ponto de análise aí, tá? Saber se vai ter colisão ou não. Qual que é a, a condição para ter uma colisão? Que a velocidade 1 inicial é maior do que a velocidade 2 inicial, tá? Por quê? Vai passando o tempo, o objeto 1 vai se aproximando cada vez mais do 2 e aí vai ocorrer a colisão. Tá? A colisão aqui está representada aqui por essa mancha aqui intermediária entre essa situação inicial e essa situação final. Tá bom? Então, eu tenho que no início os dois objetos estão se aproximando e no fim, após o que aconteceu aqui dentro, eles vão se deslocar com velocidades finais aqui, que eu nem pus a setinha porque eu não sei se o 1 está indo para a esquerda, se o 2 está indo para a direita, ou se os dois estão indo para a direita, eu não sei. Então nem estou representando as setinhas aí porque eu por enquanto não estou preocupado muito com elas. Estou preocupado, bastante preocupado, com o que acontece aqui. O que acontece nesse ponto aqui, que é o objeto do meu estudo, a colisão, tá? Então é o seguinte, gente, agora a gente vai entrar nessa mancha aqui, a gente vai observar essas coisas imediatamente antes da colisão, que é o que eu chamo de inicial, e imediatamente após a colisão, que é o que eu chamo de situação final. É muito importante que vocês definam a colisão como algo extremamente rápido. A duração de uma colisão, a gente vai estudar colisões aqui no nosso curso de Física 1, são colisões do tipo que acontecem muito rápido, não é aquela colisão demorada, por exemplo, choques entre duas placas tectônicas. É uma colisão que leva anos, centenas de anos para que está acontecendo até de forma contínua, né? Essa colisão é uma colisão lenta, demorada. Não tô interessado em estudar colisões demoradas, eu estou interessado em estudar colisões rápidas, extremamente rápidas, tá? É o tipo de colisão que eu vou estudar no curso de Física 1. Colisões, por exemplo, que a bolinha vai, bate na outra muito rápido já faça essa transição para a situação final. Tá vendo? Então, o que eu quero que vocês aqui entendam? Que eu tenho a minha situação inicial é uma situação imediatamente antes da colisão, tenho a colisão e imediatamente após a colisão eu tenho a situação final, tá? Não estou muito interessado, eu também não estou muito interessado em definir uma situação inicial, eu não quero colocar a situação inicial também muito longe do instante da colisão. Também não é interessante, também não vai ajudar na hora de estudar sistemas mecânicos, e eu vou mostrar para vocês durante um exemplo porque que não é interessante, tá? Então, ah, então para estudar colisões, lembrem-se disso. Eu tenho que chamar, eu tenho que, ok, eu ponho a colisão aqui no meio, mas a minha situação inicial é imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão, tá? É assim que eu defino a,
a primeira coisa, antes de estudar uma colisão, eu tenho que definir início e fim do jeito que eu estou mostrando aqui, garantindo que essa colisão vai acontecer muito rápido, tá? Bom, a segunda coisa, gente, agora vamos tentar entrar nessa mancha aqui que tá representando aí a colisão, e vamos aqui desenhar, vamos dar um zoom aqui, que é o objeto 1 colidindo com o objeto 2. Aqui, ó, eu vou desenhar eles bem juntinho aqui, ó, que é o ponto de contato. Eles vão ter contato, durante a colisão eles têm contato. E no momento em que eles têm contato, sempre quando um objeto entra em contato com outro, principalmente numa colisão, o que acontece? O objeto 1 imprime uma força no objeto 2 aqui, que eu vou chamar a força que o 1 aplica 2, que eu vou chamar esse aqui de A. Essa é uma força, mas não tem só essa, né? Vai ter outra para cá, vai ter outra para um pouquinho mais fraca para cá, outra mais para cá. Durante uma colisão, gente, existe uma série de vetores aqui que vão estar atuando. O objeto 1 vai aplicar um monte de força sobre o objeto 2, né? Deixa eu... Deixa eu representar esse sistema um pouquinho maior aqui para vocês enxergarem o que eu estou querendo dizer. Que é o ponto de contato entre os outros dois. Vou representar algumas forças que podem estar atuando. Vamos supor, eu estou só representando aqui, não estou sendo fiel às forças reais que vão acontecer nessa colisão, só estou representando algumas forças que o objeto 1 vai aplicar no objeto 2. Tá? Mas a gente sabe que pela terceira lei de Newton, toda força que o 1 aplicado sobre o 2, ele vai sofrer uma reação a essa ação. Então, por exemplo, aqui, se o 1 aplica essa força que está aqui, o 2 vai aplicar uma força na mesma direção, só que em sentido contrário. Mesmo módulo, sentido contrário. Essa forcinha aqui, ó, vai ter uma força de reação montando nessa direção. De mesma intensidade, direção diferente. Essa daqui, ó, vai ter... Aqui vai ter assim. Uma força aqui e outra... Tá bom? Então, olha só agora que interessante. Quando eu olho para um sistema durante a colisão, o que vocês concluem do ponto de vista da força resultante durante a colisão? Vocês percebem que toda força que um aplica no 2, ele vai sofrer a mesma força, só que na direção contrária? E na hora que eu for calcular a resultante do sistema 1, 2, do sistema objeto 1 e objeto 2, a resultante nesse sistema durante a colisão, vocês acham que vai dar qual resultado? Vai dar zero. Né? Durante a colisão, toda força que o 1 aplicar em 2, ele vai sentir na direção contrária. Então, durante a colisão, isso até vale a pena escrever, tá? Eu não costumo escrever muito, mas isso aqui vale muito a pena escrever. Que durante uma colisão, a força resultante é zero. E eu concluí isso da terceira lei de Newton. Esse aqui é um resultado que vem da terceira lei de Newton. Se durante a colisão nenhuma força externa atua nesse sistema, no sistema objeto 1, objeto 2, se nenhuma força externa está atuando aqui, toda força que é produzida durante a colisão é anulada pela ação e reação. E aí a resultante é zero. Entenderam? E olha que sensacional
que vocês acabaram de aprender na aula de hoje. Vocês aprenderam que toda vez que a resultante for zero, toda vez que a resultante for zero, o momento linear é conservado. O momento linear desse sistema durante a colisão, ele é conservado. O que isso significa? Que se eu escolho uma situação imediatamente antes da colisão e eu escolho uma situação imediatamente após a colisão, o que eu concluo? Durante a colisão, o momento linear vai ser conservado, porque vai existir somente forças de ação e reação. Portanto, o momento linear imediatamente antes da colisão, o sistema vai entrar aqui na região da colisão, só que o momento linear não vai mudar, ele não vai se alterar, porque a colisão não vai ser capaz de alterar o momento linear do sistema, porque a resultante vai ser zero. Só seria capaz se a resultante fosse diferente de zero, se durante a colisão tivesse alguma força resultante capaz que saísse aqui dessa interação. Mas a gente vê que não. Toda a força que o bloco 1 imprimir no 2, porque isso é a própria definição de colisão, é o bloco 1 colidir com o 2. E colidir com o 2 significa que o 1 vai aplicar um monte de força sobre o 2, só que pela lei da ação e reação, o 2 também vai aplicar no 1. E essas forças vão se anular. No global aqui, a resultante dessa interação é nula. A resultante de uma colisão é nula. E, portanto, o momento linear imediatamente antes da colisão, que eu vou chamar de P0, vai ser igual ao momento linear imediatamente após a colisão. Esse resultado, que eu posso até deixar assim em termos vetoriais, é o que vai guiar a gente na hora de estudar colisões, que o momento linear numa colisão, ele é conservado, desde que eu escolha a situação imediatamente antes da colisão e imediatamente após a colisão. Tá? E aí eu posso sempre usar essa magnífica fórmula. Tá bom? Bom, então eu vou apagar aqui um pouco a luz e continuar a estudar agora os tipos de colisão que a gente vai ter na física. Então, como vocês podem ver, eu acabei de apagar aqui as leis de Newton, porque eu já usei tudo que eu queria delas, e aí eu ganho um pouquinho mais de espaço aqui também. Que eu queria chegar nesse ponto em que durante uma colisão, as forças que atuam ali durante a colisão se anulam pela terceira lei de Newton, e é por isso que eu tenho esse tipo de resultado. Momento linear imediatamente antes da colisão é igual ao momento linear imediatamente após a colisão. Tá bom? Esse é o primeiro resultado que vocês chegaram junto comigo aqui. E agora a gente vai começar a explorar um pouquinho os tipos de colisão que acontecem na natureza. Então, na verdade, 3 tipos de colisões que são bem interessantes da gente estudar. O primeiro deles é o que a gente chama de colisão inelástica. Tá? Então, o que vem a ser uma colisão inelástica? Uma colisão inelástica, gente, é quando você tem a colisão de dois objetos e na situação final, quando você olha para o que sobrou no pós-colisão, é um único objeto, os dois se fundiram em uma coisa só e passaram a se movimentar juntos. Então é aquela colisão onde eu tenho dois objetos separados que vão colidir e depois da colisão eles ficam juntos. Pode ser porque eles se encaixaram de uma forma que ficaram unidos um com o outro, ou pode ser mesmo o impacto foi tão grande que fundiu os dois objetos, ou pode ser o caso de algo que penetra no segundo objeto de tal forma que ele se aloja nesse segundo objeto e no final os dois andam juntos. Então, a colisão inelástica, gente, é uma colisão onde, na situação final, no pós-colisão,
o que eram dois objetos inicialmente se transformam em um só. Então, para eu escrever isso é equivalente a dizer que a, a, a velocidade do objeto, a velocidade final do objeto 1 vai ser igual à velocidade do objeto 2 no fim. E isso aqui eu posso chamar simplesmente de v. Né? O que isso significa? Significa que no fim, lembra das duas bolinhas? Significa que no fim as duas bolinhas vão ter exatamente a mesma velocidade porque elas estão andando juntas. Elas saem da colisão juntas, como se fosse uma coisa só. Tá? Então é por isso que a velocidade final do objeto 2 e do objeto 1 é exatamente o mesmo. Tá? Se eu fosse desenhar as bolinhas, eu ia desenhar aqui imediatamente antes da colisão aqui o objeto 1 e 2, né? Eles vão se colidir, tem a colisão, e imediatamente após a colisão eu tenho uma coisa unida aqui, se deslocando com velocidade v, juntas, tá bom? Antes da colisão separados e depois da colisão juntas com a mesma velocidade. Bom, só para vocês entenderem aí o que é uma colisão inelástica, sempre quando ocorre esse tipo de situação, tá bom? E esse resultado aqui, isso aqui vale sempre, em qualquer colisão, isso aqui sempre vale, tá? Desde que eu tenha resultante zero durante a colisão. Então, esse resultado aqui vale sempre, para qualquer colisão que a gente for estudar na aula de hoje. Qualquer colisão vai conservar o momento linear. E aí, vocês, né, o que é o momento linear inicial? É a massa do objeto 1, velocidade 1 inicial, mais fica aparecendo V10, né? Vou escrever assim, V01, né? V01 e M2 V02, velocidade inicial do objeto 2, vai ser igual a M1V, a velocidade 1 final vai ser V, simplesmente V, mais, caneta aqui já, M2V, certo? Portanto, a velocidade final eu consigo aqui colocar em evidência e passar a soma das massas dividindo. Eu vou ter M1 V01 sobre M1 mais M2 mais M2 V02 M1 mais M2. Certo? Com essas equações aí, a colisão inelástica, ela simplesmente vai nos permitir escrever a velocidade final como sendo igual para as duas partículas na situação final, e aí eu conhecendo a velocidade inicial das partículas e as massas delas, eu tenho essa velocidade com que o sistema vai passar a se movimentar no pós-colisão. Tá? Entenderam? Então, com essa equação e com essa, vocês estudam as colisões inelásticas. Não precisa de mais nada para estudar a colisão inelástica, tá bom? Vamos ver mais uma colisão. Vamos agora estudar então o que é uma colisão elástica. A gente viu a colisão inelástica, que é quando os dois objetos se fundem num só e no pós-colisão se movimentam juntos. Agora a gente vai ver a colisão elástica, onde isso não ocorre. A gente vai considerar aqui que a característica da colisão elástica é quando o sistema conserva a energia cinética. Tá? Então a gente tem aqui que a energia cinética ela vai ser conservada. Numa colisão elástica, toda colisão elástica vai conservar a energia cinética. Então lembre-se disso, tá? E conservar a energia cinética é considerar que o K inicial é igual a K final, certo? Então, ou se vocês lembrarem da aula anterior, vocês lembram que o trabalho total produz a variação
da energia cinética. Se a energia cinética ela é conservada, ou seja, se a energia cinética imediatamente antes da colisão é igual à energia cinética imediatamente após a colisão, a gente tem aí um resultado bastante interessante nas colisões elásticas, que significa que o trabalho total realizado durante a colisão é zero. Então, numa colisão elástica, o trabalho total realizado numa colisão elástica é zero. Tá? Por isso que conserva a energia cinética. Tá? Então, todas as forças que estão envolvidas ali numa colisão, todas as forças que vão se envolver ali na colisão, não vão realizar trabalho, ou pelo menos realizam trabalho, mas no final o ganho, a perda e o ganho de energia vão se anular. Vai dar zero, o trabalho total vai ser zero. Ah, professor, mas e na colisão inelástica? Não tenho forças realizando trabalho ali, e aquelas forças ali são tudo de ação e reação, e é por isso que conservou o momento. Então, não deveria sempre conservar energia cinética? Pode ser uma pergunta que vocês podem fazer. Não necessariamente, porque embora eu tenha ali uma, uma força de ação e reação, uma cancelando a outra, no momento do contato, o objeto 1 ele pode sentir diferente essa força de reação, o objeto 1 pode sentir de uma forma diferente, ele pode se deformar, ele pode se romper, e para que isso ocorra, essas forças de ação e reação vão realizar trabalhos diferentes. Eu sei que a intensidade são as mesmas, só que a força de reação que o objeto 1 pode sentir devido ao objeto 2 pode ser suficiente para desestruturar as ligações químicas que tem ali, mantendo a integridade do objeto 1. E quando isso acontece, porque pensa bem, para um objeto fundir com o outro, eu tenho que ter alteração na estrutura química, na estrutura atômica desses objetos. Para um objeto fundir com outro, eu tenho que deformar os objetos. Primeira coisa, eu tenho que ter uma deformação aí no material. Então, para que haja essa deformação, energia vai ser gasta para fazer esse tipo de deformação. Então, embora as forças de ação e reação sejam de mesma intensidade, o efeito dela sobre os objetos pode ser que, no cômputo geral, o objeto 2 não, ele se deforma, mas nem tanto quanto o objeto 1, por exemplo. Mas essa diferença de energia que vai ser gasta em 1 e 2, não, no cômputo geral não vai dar zero. E aí isso começa a fazer com que a energia cinética não seja conservada. Embora o momento linear sempre vai ser conservado, porque as forças de ação e reação são anuladas. O que eu estou querendo dizer agora aqui é que a energia líquida dessa colisão não é anulada. Tá? E a gente está vendo que quando essa energia líquida ela é anulada, quando o trabalho total é zero, eu tenho conservação de energia cinética, que é o que caracteriza as colisões elásticas. Tá? E no caso das colisões inelásticas, não. O trabalho total vai ser diferente de zero. Vai ter perda ou ganho de energia, depende da colisão. Tá? Mas, enfim, conservar energia cinética é uma característica das colisões elásticas, tá bom? Bom, então vamos abrir essa aqui, energia cinética inicial. Vou ter meio, pegar essa caneta aqui, meio de V1 inicial ao quadrado, meio M1 também, né? M2, V2 inicial ao quadrado, igual a meio M1 V1 final ao quadrado, meio M2 V2 final ao quadrado, certo? Bom, eu vou manipular essa equação de tal forma que eu vou jogar tudo que é relacionado à partícula 1, eu vou jogar do lado esquerdo da equação.
tudo que for da equação 2 eu vou jogar no lado direito da equação. Fazendo isso, eu vou ter meio M1 V1 zero ao quadrado menos V1 final ao quadrado igual a meio M2 V2 final ao quadrado V2 inicial ao quadrado, certo? Então eu tenho essa equaçãozinha aqui para resolver. Eu posso até cortar o meio aqui, né? Multiplicar todo mundo por 2. E o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever, eu vou abrir essa equação aqui, ó. Tenho M1 V1 zero mais M2 V2 zero. E eu tenho M1 V1F mais M2 V2F. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, jogar tudo que é relacionado à partícula 1, jogo para o lado esquerdo. Aí eu vou ter M1 V1 zero menos V1F, M2 V2F menos V2F. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque, olha só, eu tenho como chegar em algo aqui parecido aqui são duas equações diferentes. Uma veio da conservação do momento linear, a outra veio da conservação da energia cinética. Então, esse lado de cá eu consigo, se vocês lembrarem daquela relaçãozinha que a quadrado menos b quadrado é igual a mais b, a menos b, tá? Uma relaçãozinha que a gente tem na matemática, que permite a gente escrever isso assim, ó. V1 zero menos V1F, V1, não vou ter espaço aqui, deixa eu escrever menorzinho aqui. M1 V1 zero menos V1F, V1 zero mais V1F é igual. Mesma coisa do lado direito aqui. V2F menos V2 zero, V2F mais V2 zero. Tá? E eu já pago essa relação aqui. Agora sim, né? Dá para enxergar como que essas duas equações se conversam, né? Ó, M1 V1 zero menos V1F é igual a M2 V2F menos V2 zero. Esse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, ele tá aqui, ó, exatamente esse termo. Enquanto que esse, e aí eu posso substituir esse termo por esse daqui, certo? Na hora que eu substituir M1 vezes V1 zero menos V1F por M2 V2F menos V2 zero, vocês percebem que esse termo que está aqui é exatamente igual a esse termo que está aqui. Tá vendo? Então, esse termo corta com esse. E aí, qual que é a equação que eu tenho no final? Eu tenho que V em que V1 zero mais V1F é igual a V2F mais V2 zero. Gente, essa aqui é a equação característica de uma colisão elástica, que significa o seguinte: a soma da velocidade inicial do objeto 1 mais a velocidade final do objeto 1 é igual à velocidade inicial do objeto 2 mais a velocidade final do objeto 2. Então, essa equaçãozinha aqui é o que vai me ajudar a estudar colisões elásticas, porque ela só vale para uma colisão elástica. Essa equação só vale para uma colisão elástica. Essa equação vale para qualquer colisão, mas essa daqui só vale para colisão elástica, só vale quando a energia cinética é conservada, tá bom? Guardem essas coisas, elas serão muito úteis, e aí eu vou concluir aqui a nossa matéria, e vai restar apenas os exemplos, tá? Então vamos pagar aqui. Bom, então fechando o tema colisões, a gente pode imaginar a seguinte situação. A gente tem em dois extremos
os tipos de colisões que a gente já estudou, a colisão inelástica e a colisão elástica. Então, elas estão nessa linha aqui. Eu estou tentando representar os tipos de colisões que ocorrem na natureza. Então, eu tracei uma linha aqui, onde num extremo estão as colisões inelásticas, onde vale que V1 final é igual a V2 final, que é igual a V, ou seja, a velocidade final dos dois objetos são os mesmos, porque eles se fundiram um com o outro. E nas colisões elásticas eu tenho que a energia cinética ela é conservada, ou seja, a energia cinética inicial é igual à final, que me leva à equação que V1 inicial mais V1 final é igual a V2 inicial mais V2 final. Tá? São equações características da inelástica e da elástica. Lembrando que a equação para qualquer colisão sempre vai ser P0, P final. Momento linear inicial é igual ao momento linear final, e isso vale para qualquer colisão. Mas, como eu estou representando aqui, as colisões inelásticas e as elásticas representam extremos de colisões que acontecem na vida real. E na vida real, gente, as colisões pode ser tanto pode ficar entre inelástico e elástico. Existe essa linha aqui que fica entre uma coisa e outra, porque uma colisão ou ela é inelástica ou elástica ou qualquer outra coisa aqui no meio. Quando uma colisão ela não for nem elástica e nem inelástica, porque isso pode acontecer, ela vai cair no meio dessa linha. Ela pode cair aqui e aqui, ó, se a gente olhar, se a colisão cair, se a colisão que a gente está estudando cair aqui, ela é mais inelástica do que elástica, porque ela está mais próxima do inelástica. Ela quase houve a fusão total ali dos dois objetos, mas não foi tão perfeito, não foi tão inelástico. Então é por isso que a colisão caiu aqui no meio entre essas duas coisas e outras. E pode acontecer também da colisão acontecer aqui, mais próxima da elástica. Para qualquer colisão que caia entre inelástico e elástico, a gente chama de colisões parcialmente elásticas. Tá? Qualquer colisão que caia aqui entre uma coisa e outra, a gente chama de colisões parcialmente elásticas. E como diferenciar essa colisão dessa, por exemplo? Né? Eu sei que ela é uma colisão parcialmente elástica, mas como que eu sei que ela é mais elástica do que inelástica? Ou ao contrário, como eu sei que a colisão é mais inelástica do que elástica? A gente definiu um parâmetro que a gente chama de coeficiente de restituição. Ele leva esse nome de epsilon. Esse aqui é o nosso coeficiente de restituição. Esse coeficiente, gente, é o que faz a gente controlar que tipo de colisão parcialmente elástica a gente está estudando. Então a gente tem aqui o epsilon, ele vai ser definido como um módulo, que é um módulo mesmo, tá? Módulo de V1F menos V2F dividido por V1 inicial menos V1 V2 inicial, tá? Por que ele foi definido desse jeito? Para chegar nessa definição eu posso ali fazer algumas discussões, mas é fácil de entender esse parâmetro, esse coeficiente de restituição. É fácil entender ele. Olha só, quando o objeto 1 e o objeto 2 na situação final têm a mesma velocidade, ó, velocidade 1 final, velocidade 2 final é igual, tem a mesma velocidade. Esse parâmetro aqui dá zero, epsilon dá zero.
Ou seja, para uma colisão cujo coeficiente de restituição é zero, eu estou diante de uma colisão inelástica, tá? Porque esse parâmetro, do jeito que ele é definido, ele dá zero quando as velocidades finais do objeto 1 e o 2 são iguais. Está aqui, ó, no numerador, deu zero. E quando é uma colisão elástica, quanto vale o epsilon? Qual é o valor de epsilon quando a colisão for elástica? A gente olha aqui, ó, que o V10, a gente olha aqui, ó, dá pra... Essa equação aqui, ó, ela vale sempre que uma colisão for elástica. Se vocês olharem aqui, ó, basta que eu jogue o V1F para o lado direito e o V20 para o lado esquerdo, ó, eu vou ter V10 menos V20 V2F menos V1F. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas olha, V10 e V2F é exatamente o que está no denominador, que vai ser igual ao que está no numerador. Então, numa colisão elástica, o que está no numerador é exatamente igual ao que está no denominador. E o epsilon vai dar 1. É por isso que colisões inelásticas e elásticas estão em extremos opostos aqui. Porque eu tenho uma linha que vai de 0 a 1, o valor do coeficiente de restituição vai de 0 a 1, e as colisões parcialmente elásticas vão ser colisões cujo coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Então, qual que é a característica de uma colisão que cai aqui, mais ou menos? O valor vai, sei lá, vamos supor que o coeficiente de restituição dessa colisão é muito próximo de 0,3. E aí é por isso que está mais próximo do inelástico do que do elástico, porque é uma colisão parcialmente elástica bem próximo dessa extremidade, vai ter um coeficiente de restituição próximo também de 1. Então, quanto mais próximo for o coeficiente de restituição, quanto mais próximo de 1 ele for, mais elástica é a colisão. Entenderam como é que a gente classifica as colisões? Então, gente, a gente tem... Aqui está um resumo. Está um resumo de todas as colisões que a gente vai estudar no curso de Física 1. As colisões inelásticas, as colisões elásticas e algo que pode ser nem inelástico nem elástico, uma coisa aqui entre elas. Tá bom? A aula está um pouquinho extensa, eu já estou percebendo que eu gostaria muito de fazer um exemplo, mas eu estou achando que o tempo aqui, eu vou estourar no tempo. Então eu vou tentar incluir exemplos aí na aula, tá? Então me cobre aí para fazer exemplos na aula envolvendo colisões, tá? Ou então eu tento incluir se eu achar que depois da edição eu conseguir ter um tempo razoável, menos de 2 horas, aí eu ponho exemplo, tá bom? Então eu fico por aqui, essa é a bagagem teórica, vou tentar fazer exemplos e a gente continua na aula presencial. Então, até mais.